a nossa conversa, eu mandei um material, né, que é o repertório sociocultural, na verdade, é o PowerPoint que eu elaborei para né, direcionar a aula. As competências 1 e 4, eu não sei como é que vai fazer, eu acho que o Jagunço vai falar sobre a competência 1, a 4, talvez a Tati vai conversar com vocês sobre isso, mas também, se precisar, a gente faz outra aula depois, né, e aí a gente vai tentando não deixar que fique nada em branco. Competência 1, como vocês todos já sabem, é o calcanhar de Aquiles de quase todos vocês. Os alunos que não tiraram 1000 o ano passado foi por causa da competência 1, né, a competência 1 é a competência que analisa, que verifica as questões gramaticais, né, os desvios gramaticais, então os alunos que não tiraram 1000, por exemplo, no ano passado, e tiraram 960, 980, foi por causa da competência 1. E aí, o que eu falo para vocês? Mas me dá uma dica, pelo amor de Deus, uso de vírgula, de sintaxe, o que eu... Cara, tem que estudar, não tem o que fazer. Você precisa estudar gramática, né? A gramática não vai entrar em você por osmose. Você precisa abrir um livro, precisa ver um site que tem dicas de português. Usem as aulas do Jagunço para tirar dúvidas também. Estudem em casa, usem as aulas do Jagunço, até mesmo do Arnaldo, para tirar dúvidas sobre isso. Porque o ano passado, por exemplo, eu falei com alguns de vocês, o ano passado eu peguei a prova do Enem para resolver. Eu peguei, na verdade, esse ano, a prova do ano passado para resolver, a prova de linguagens. Das 45 questões, 0 questões era de gramática, da prova de linguagens. 0 questões das 45 era de gramática, ou seja, nenhuma questão era de gramática. Por quê? Porque a gramática é cobrada na redação. O Enem não cobra gramática. Mentira, o Enem cobra gramática sim, na redação. Você precisa, né, quando você escreve o seu texto, você precisa demonstrar que você domina a norma culta da língua portuguesa. E aqui vai até uma curiosidade para vocês, que é a seguinte: o Enem, ele até faz muita vista grossa com relação à gramática, né, nos critérios de correção, porque os critérios de correção dos itens gramaticais da FUVEST, da VUNESP, da Unicamp, são muito mais criteriosos, digamos assim, do que do Enem. O Enem faz muita vista grossa, porque muita redação que eu corrijo, que vocês mandam da plataforma, eu jamais daria 160 em um mundo perfeito, né? Não daria 160. Mas porque eu preciso seguir uma grade de correção do Enem, e às vezes eu dou 160 com o coração na mão. Eu sou ruim? Não sou ruim, mas eu sou um professor de língua portuguesa. E como professor de língua portuguesa, eu espero que os meus aluninhos queridos e as minhas aluninhas queridas amem a gramática, amem a língua da mesma maneira que eu. Beleza, foi só um desabafo inicial. Não saiam da reunião, continuem aí firmes e fortes, não me odeiem. Vocês vão me agradecer um dia. Pelo menos eu espero que vocês me agradeçam. Nesse sentido, né? Eu peguei no pé e puxei a orelha. Eu sou um paizão para vocês, tá? Eu não odeio ninguém, amo vocês. Mas, enfim, vamos lá, para eu chegar de conversa. Gente, vamos começar na competência 2 agora. Deixa eu só localizar aqui o material. A nossa famosíssima competência 2. O que avalia a competência 2? Além do repertório sociocultural. Vocês estão agora livres para responder. O que avalia a competência 2, além do repertório sociocultural? Podem abrir o microfone, se quiserem. Tema, boa. O que mais? Além do tema, o tipo textual. Perfeito, Mariana. Tipo textual, exato. Tipo textual, tema e o repertório sociocultural. Então, quando vocês escrevem uma redação para o Enem, vocês vão ser avaliados. Vocês sabem porque vocês têm o material. Eu recebi o material. Então, eu vou evitar essas perguntas que já são perguntas retóricas. Quando vocês recebem, quando vocês vão fazer a sua redação, e quando vocês vão, se deparam com a proposta temática, se deparam com, vocês leem a coletânea, né, os textos motivadores, com referência, com relação à competência 2, a gente vai avaliar vocês segundo esses 3 critérios, que é a abordagem do tema, o tipo textual e o repertório sociocultural.
Eu vou passar muito rápido por esses dois, esses dois primeiros, porque, de fato, é uma coisa muito simples. Primeiro que, tipo textual, como todos vocês sabem, a redação é uma estrutura dissertativa argumentativa, né? Você não vai escrever uma narração, você não vai escrever um texto de forma descritiva, né, narrativa. Não, você vai fazer uma dissertação argumentativa. Todos vocês já fazem isso, graças a Deus, nenhum de vocês tem problema com relação ao tipo textual. Todos vocês apresentam começo, meio e fim e fazem uma dissertação. Tem alguns perigos que alguns de vocês cometem, que vocês apresentam ali, alguns probleminhas, sim, mas isso a gente vai falar daqui a pouco na competência 3. Mas com relação à estrutura do texto, todos vocês, nenhum de vocês, isso é real, nenhum de vocês tem esse problema. Todos vocês sabem o que é uma dissertação. Então, não precisa falar muito sobre isso. Com relação ao tema, esse ano eu não peguei nenhuma redação ainda sobre isso, assim, nenhuma redação que tenha tangenciado ou fugido do tema. Fugir do tema também vocês não fazem isso, porque o que é fugir do tema? Fugir do tema o tema do ano passado, por exemplo, foi cinema, né, ao acesso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, e de repente uma pessoa chegou e falou sobre homofobia, e é real isso, uma pessoa falou sobre homofobia. Isso é fugir do tema, né? Fugir total do tema. A outra questão com relação a isso, né? Primeiro, assim, vocês não têm esse problema, vocês não fogem do tema. Então, legal, show de bola, não tem problema. Agora, o tangenciamento, aí sim é mais perigoso. O tangenciamento é quando você apenas encosta no tema, quando você não aborda o tema na sua completude, na sua integridade. Você fala apenas sobre alguns elementos. Por exemplo, ano passado você precisa falar sobre democratização e sobre esse tema. O ano passado foi bem show de bola a redação, assim, a proposta temática. Foi uma delícia, né, para fazer uma redação sobre aquilo. Que é um tema que pelo menos 80% dos alunos, dos candidatos, tinham conhecimento, né, e mesmo a estrutura foi muito bem colocada, foi muito bem organizada, porque do ano retrasado, que foi lá a manipulação dos dados dos usuários da internet, esse foi complicado, porque muita gente tangenciou mesmo. Então, tangenciar é você encostar, é você não abordar o tema na integridade. Para evitar tangenciamento, eu já falei isso na aula para vocês, para evitar o tangenciamento, o que vocês podem fazer? Vocês podem, em algum momento do texto, de forma responsável, de forma articulada, de forma consciente, de forma reflexiva, vocês podem reproduzir a proposta temática. Então, em algum momento do texto, preferencialmente na introdução, ou no segundo parágrafo, no primeiro do desenvolvimento, você coloca lá a democratização do acesso ao cinema no Brasil, porque vocês evitam de tangenciar, né, vocês evitam de encostar apenas no tema, porque se você coloca lá democratização do acesso ao cinema no Brasil, então você obrigatoriamente vai falar sobre isso e não vai falar apenas sobre cinema, por exemplo. Um exemplo de tangenciamento do ano passado foi esse, a pessoa falava apenas sobre cinema, ou falava apenas sobre democratização. Era um pouco mais difícil, mas falava apenas sobre cinema. No começo da década de 20, o cinema começou no Brasil. E o cinema é algo muito legal, o cinema é bonitinho, as pessoas vão para o cinema para namorar e vão comer pipoca. E aí o tema todo, né, todo o texto é baseado no cinema apenas, e não fala sobre a democratização do acesso. Então, se você já coloca lá as palavras-chave, que a gente chama palavra-chave, as palavras importantes, então não tem problema, você já evita o tangenciamento. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Falem agora ou calem-se para sempre. Dúvida sobre tangenciamento? Esse é o momento que vocês participam. Vocês respondem as perguntas. Tranquilo, né? Beleza, gente. Obrigado. Fechou, então. Agora vamos para o nosso querido repertório sociocultural. O nosso querido desenvolvimento do repertório sociocultural. E nesse quesito, nesse assunto, eu tenho aqui algumas considerações. E é importante que todos prestem atenção e todos sigam o que o tio Neto vai falar agora, porque é muito importante. Então, vamos lá. Vocês veem a tela? Ok? Todo mundo está vendo? Sim. Beleza, obrigado.
Então vamos lá, gente. Sobre repertório sociocultural. Todos vocês já sabem, porque eu já cansei de falar sobre isso, que o repertório é obrigatório, não é opcional. Você escreva um texto maravilhoso, um texto incrível, um texto com uma sintaxe deliciosa, aquela sintaxe que o professor veio e fala, meu Deus do céu, que prazer em ler um texto desse, né? Aquela sintaxe bem organizada, com orações coordenadas e subordinadas, cheio, uma sintaxe cheia de acessórios, termos acessórios da oração, adjunto, adnominal, adverbial, objeto direto, indireto. Você domina a subordinação, o processo de subordinação. E isso é uma sintaxe incrível. Ainda que o seu texto seja assim, se não tiver repertório sociocultural, você não vai tirar 200 nessa competência. E você vai tirar 120. Então, o máximo que você conseguiria tirar na redação seria 880. Então, o repertório ele é fundamental. Não é opcional, ele é fundamental e ele é importante. Eu não preciso nem falar para vocês sobre isso, né? Que uma vez que você não usa o repertório na sua redação, isso indica que o seu texto todo está construído na sua visão de mundo apenas na sua visão de mundo. Eu falo sempre isso, porque fica parecendo arrogância de minha parte, né? Mas a minha visão de mundo é errada? O senso comum é errado? Não, todos nós temos uma visão de mundo, né? Inclusive, a nossa visão de mundo começa a partir do senso comum. O primeiro ponto de partida para uma visão de mundo é o senso comum. O que é o senso comum? O céu é azul, a lua é amarela, o sol brilha, enfim, eu não posso falar outras coisas porque a aula está sendo gravada e depois vocês vão querer processar. Então, é diferente de falar isso numa aula ao vivo. Mas, enfim, eu vou evitar todas as brincadeiras e críticas ao sistema. Vou tentar me controlar, pelo menos. Então, o senso comum é exatamente isso, né? São as coisas mais basiconas da vida. De onde vem o senso comum? Vem das nossas primeiras relações, né? A família é a base, né? A religião, primeiramente a família, depois a religião, né? A escola, a sociedade, enfim, isso é senso comum. E é errado? Não, não é errado. Como eu falei, todos nós temos senso comum, todos nós temos a nossa própria visão de mundo. Porém, em uma redação dissertativa argumentativa, você precisa ter uma visão crítica do mundo, uma visão problematizadora do mundo. Você não pode simplesmente chegar lá e falar uma redação, mas uns temas que eu corrigi essa semana, saúde pública no Brasil. A saúde pública no Brasil é problemática porque o governo não investe. Isso é senso comum, você chegar a dizer que o SUS é problemático. E todo mundo sabe que é problemático, mas você precisa, a partir daí, justificar essa problematização. Você precisa dizer por que o SUS é problemático. A gente vai chegar daqui a pouco falando sobre isso na competência 3. Mas disse tudo isso para mostrar para vocês o quê? O repertório sociocultural é importante, né? Ele é fundamental, porque senão o seu texto fica baseado na sua própria visão de mundo. E para a dissertação, para esse tipo textual dissertativo argumentativo, isso é problemático. Então vamos lá. Estou me emocionando aqui, já estou me empolgando. Vamos lá. O uso de repertório sociocultural. Primeiro caso de todos, e isso aqui todo mundo, não todo mundo, mas quase todo mundo do Bora faz. Não associado ao tema. Vou ler para vocês. Não, eu quero que alguém leia para mim. Alguém lê para mim, por favor. Preciso ouvir a voz de vocês. Alguém lê, por favor, essa parte do tipo do repertório sociocultural não associado ao tema. Abre o microfone e lê, por favor. Alguém corajoso? A Karen tá aí? A minha amiga Karen? De Rio Pardo? Vocês são mais tímidos do que eu? O que está acontecendo? Uso de repertório sociocultural não associado ao tema. Ocorre quando o aluno tem uma referência decorada e quer encaixá-la na proposta temática. Isso é feio, pobre, revela que não há reflexão a respeito do tema e nem sobre o próprio texto que está sendo escrito. Ok, quem foi que leu? Gabriela. Obrigado, Gabriela. Bom, eu coloquei palavras, eu ia colocar palavras mais pesadas aí, mas eu falei, não, cara, se controla. Feio e pobre já tá ofensivo demais. Eu ia colocar palavras mais pesadas que isso aí, mas eu me controlei. Por que eu falo isso, gente? Como a nossa queridíssima Gabriela leu, quando uma referência ela é decorada,
ela possivelmente não vai ter relação com o tema. Porque não existe o Coringa, não existe a citação Coringa. Eu aprendi com vocês do Bora em 2018, quando eu comecei a dar aula aí com vocês, que eu citava o Capistrano de Abreu. E aí, quem já me ouviu falar sobre isso, vai ouvir de novo agora, mas eu sei que tem gente que não ouviu ainda. Aquela famosíssima frase de Capistrano de Abreu. A história do Brasil é como uma casa edificada na areia. Alguém disse para vocês, olha, decora isso e que isso vai caber em qualquer tema. Isso aí cabe em qualquer tema. Não, é mentira. Por quê? Porque existe um contexto em que isso foi escrito. Existe um contexto em que uma citação foi escrita. No caso do Capistrano de Abreu, que é um historiador maravilhoso, Capistrano de Abreu é um historiador incrível do século XIX, século XX, desculpa, que escreveu sobre o período histórico do Brasil do século XIX. E ele é maravilhoso, né? Ele faz uma análise incrível do Uruguai, do Basílio da Gama, ele escracha o Basílio da Gama, porque fala que ele era um cretino, um idiota, que estava defendendo ali o governador, o imperador Dom Pedro I, porque estava ali, né, expulsando os índios da colônia de Sete Missões. Mas, enfim, é uma situação bem específica. E aí o tema é feminicídio. E aí o cara, ou a mina, chega e fala para mim, o feminicídio existe no Brasil porque a história do Brasil é como uma casa edificada na areia. Tem nada a ver, cara, nada a ver isso. Então, a Capistrano de Abreu não escreveu o texto para você, não escreveu a citação para isso. Ele escreveu para um contexto específico, da época dele, de algo específico. Talvez se o tema da redação for algo relacionado à história do Brasil, de uma forma mais aprofundada, talvez coubesse isso. Mas não cabe tudo. Então, eu trouxe isso para vocês, para pedir para vocês, pelo amor de Deus, não façam isso mais. Não pensem que Durkheim, fato social do Durkheim, cabe em qualquer lugar. Não pensem que Bauman, a modernidade líquida, cabe em qualquer lugar. Não pensem que o Pierre Bourdieu, lá com a violência simbólica, cabe em todo lugar, porque não cabe. Não cabe. E o que é mais problemático, eu até já mandei, assim, eu já até fui um pouco mais... Exatamente, Davi, isso já virou clichê. Exatamente, a palavra correta é essa, clichê. E eu tenho até mandado para vocês nas correções. Isso virou clichê, não coloca mais, porque é feio, é vergonhoso. Porque os professores conhecem, os avaliadores conhecem, os corretores, todo mundo conhece. E aí, quando vê um texto assim, fala, putz, essa pessoa não está refletindo nada sobre isso. Porque se você decora, pensa comigo. Se você decora uma citação e você usa essa citação decorada, não há reflexão. Não há reflexão alguma. E quando o Enem, a banca, pede, exige que você use repertório, é porque ela quer ver, ela quer saber se você está refletindo sobre aquilo. Se o seu texto é um texto crítico, maduro, se tem autoria. Até enjoo, Davi. O Davi está se emocionando mais do que eu ali, né? Mas é isso mesmo, Davi. Dá enjoo mesmo, dá náuseas mesmo. Porque isso demonstra que não há reflexão sobre isso. Então, por favor, se vocês têm agora citações decoradas, abram a cabecinha de vocês e arranca isso aí e joga fora. Porque não serve para nada. Não serve mesmo. Porque não vai, pode ser que não caiba em todos os temas. E se você usa essa citação e ela não couber, ela não for útil para você, você vai perder ponto. A sua nota vai ser 120. E como eu sei que muitos de vocês querem fazer medicina, se você tiver 880 na redação, você não vai conseguir entrar. Então, pelo amor de Deus, reflete sobre aquilo que você está usando como repertório. Desculpa o desabafo, gente, mas é porque tá sério o negócio, tá demais isso aí. Vamos lá. Próximo passo, apresentar outra coisa aqui para vocês. Outra pessoa, o Davi que está bem emocionado. Davi, por favor, abre seu microfone e liga aqui. Dois, aqui, associado ao tema, porém improdutivo. Davi. Não, vai lá, a gente só vai ouvir sua voz, vai lá. Ô, Neto. Oi. Antes de você começar a apresentação, tem uma dúvida do Gabriel aqui no chat. Ele falou o seguinte: Neto, eu procuro sempre começar a redação encaixando a Constituição ou os direitos humanos. Devo variar mais? Tá, o Gabriel de que unidade? Qual unidade você é, Gabriel?
Que é o Noturno ou fêmea. fêmea. Isso. Beleza. Bom, vamos lá. Se você começa... Isso depende muito, Gabriel, varia muito. Porque, assim, existem várias formas de você começar uma introdução, de você usar a introdução, né? Uma delas é fatos históricos, referências, né? Inclusive a Constituição. Não há problema nenhum se você faz isso, assim, se você começa usando a Constituição. Mas também isso está virando clichê. O Enem inteiro está virando, a redação do Enem, de uma forma geral, está virando clichê. E acho que isso vai mudar, cara, vai mudar. Porque o ano passado, eu não sei o que aconteceu, Eles, né, eu peguei muitos textos de alunos que escreviam sobre, pegavam um livro, não vou lembrar agora o nome do livro, enfim, eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Quando for fazer uma redação, tem que evitar repetir muitas palavras. Já falo sobre isso, José Roberto, só um minuto. Eles pegaram um livro X, não consigo lembrar agora o nome, de um filósofo. Eles pegaram esse livro e todos eles começaram a redação da mesma maneira. Só que, assim, são textos que são espalhados pelo Brasil inteiro, né? A Utopia, obrigado, Marcos. Eu acho que eu já falei para vocês sobre isso, Thomas More. Eles pegaram a Utopia e todo mundo começava a redação com a Utopia. Vários deles. Mas, assim, são redações que não é a minha praça, não é o bairro que eu moro que eu vou corrigir. A gente corrige de redação do país inteiro. E como é que pode uma pessoa que mora no Amazonas pegar a Utopia e a pessoa que mora no Rio Grande do Sul fazer a mesma coisa? O que isso significa? YouTube. Sabe, professor que dá macetezinho, professor filho da mãe que dá macetezinho no YouTube para facilitar a vida do aluno? É exatamente esse tipo de caso. Só isso explica, né? A citação tem de ser objetiva, a citação que leva à reflexão também. Peraí, só um minutinho, Davi, só um instante. E o que isso acontece, né? Todos os textos, acho que eu peguei mais de 50 textos dessa maneira, escritos da mesma forma. A introdução era igual, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro eram iguais, e a conclusão era igual também. Então, o que acontece nesse caso? A gente percebe que isso é plágio, isso chama-se plágio. Então, mandaram essas informações lá para alguém, para a supervisora, e não sei se essas redações foram zeradas, mas isso, como isso está ficando muito comum, a banca vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Como isso tem se tornado muito comum, esses modelos prontos têm se tornado muito comuns, a banca vai evoluindo e vai chegar um momento que vai zerar. Percebeu que é cópia, que é plágio, modelo pronto, vai zerar isso com certeza. Bom, chegaram algumas perguntas aqui, deixa eu só ler aqui o chat e eu já falo com vocês. O José Roberto perguntou, quando fazer uma redação, tem que evitar repetir palavras? Sim, tem que evitar repetir palavras, isso a gente vai ver, ou se eu for fazer essa aula com vocês de competência 4, ou se for a Tati ou o Jagunço, a gente vê isso na competência 4, que é o uso de coesivos para evitar repetição de palavras. O Diogo perguntou, professor, boa noite, a citação tem de ser objetiva, a citação que leva a uma reflexão também é bem-vinda? Sim, as duas são bem-vindas, tanto a citação como o que leva à reflexão. Eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. Vai chegar um momento da aula que eu vou falar sobre o que é repertório sociocultural, o que você pode usar. A Larissa pergunta, se eu quero citar uma música, o contexto da música tem que ter a ver ou pode ser uma frase dela e relacionar alguma teoria sociológica, filosófica? A música, por si só, Larissa, já é considerada também repertório. Se você usa um trechinho da letra da música, já é considerado repertório. Agora, isso tem um problema, e foi até bom você falar sobre isso, que eu lembrei de uma coisa agora. Eu corrigi alguns textos no simulado de vocês, que o tema era a disseminação do HIV, e muitos de vocês usavam como repertório sociocultural Cazuza, só Cazuza. Mas isso não é repertório sociocultural, você dizer que Cazuza teve AIDS, entende? Você teria que ter explicado o contexto, que aí seria um contexto histórico, na verdade. Porque, nesse caso, Cazuza não é repertório, ele é um exemplo. Alguém que pegou AIDS. Ele não é um repertório sociocultural. Né? Agora, se você usa, por exemplo, como alguém usou o Drauzio Varela, né, uma palestra do Drauzio Varela, e aí sim, o Drauzio Varela, nesse caso, é uma autoridade. Né? Até se envolveu uma polêmica aí, porque deu um abraço em alguém e o pessoal caiu matando, porque disse que ele não podia abraçar as pessoas na cadeia. Né? Enfim, eu não posso falar sobre isso. Posso usar filmes como repertório? Sim. Se eu extrapolar um repertório clichê, eu ainda vou perder pontos?
Como assim extrapolar um repertório clichê? Se você usar, por exemplo, o Durkheim e desenvolver, é isso? Se tiver relação com o tema, sim. Se tiver relação com o tema, sim, você vai ganhar pontos. Se for um tema que caiba o repertório clichê. Mas pode ser que não cabe o repertório clichê, então tem que ter cuidado. Beleza? Então vamos avançar aqui e continuar. Bom, o Davi não quer ler, tá com vergonha. Eu vou ler para vocês para adiantar aqui o processo. Associado ao tema, porém produtivo, ocorre quando a referência usada tem relação com o tema, mas não é bem articulada a discussão. É quando tem-se a impressão de que a informação brotou do asfalto, surgiu do nada e está jogada no texto. Nota 160. O que acontece aqui? Isso é bem comum também. É tão comum quanto o repertório clichê. É quando o aluno ele usa o repertório e ele não articula, ele não desenvolve. Ele não desenvolve isso a discussão, né? Eu vou ler aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. A pessoa se tiver aqui, eu não vou, obviamente, não vou falar o nome da pessoa, então não se sinta exposto, tá? Eu só vou ler aqui, porque é um exemplo de repertório que não está bem desenvolvido. O texto começa assim, eu corrigi essa redação hoje. Consoante o escritor Oscar Wilde, hoje as pessoas sabem o preço de tudo e o valor do nada. A partir dessa ideia, infere-se que, apesar de que as pessoas terem capacidade cognitiva, deduzirem, e aí a pessoa que escreveu o texto vai falando outras coisas. Qual é o perigo de você fazer uma redação assim? Primeiro que eu não aconselho, eu não recomendo que você já comece a introdução dessa maneira, né? Porque aí sim tem-se a impressão de que o texto caiu de paraquedas, né? Aí sim tem-se a impressão de que a referência caiu do nada, do céu, e despencou ali na introdução, né? De acordo com fulano de tal, blá, blá, não faz isso. É problemático. Se você quer usar uma referência na introdução, não tem problema nenhum. Mas introduz isso, né? Faz ali todo um processo, um procedimento linguístico, né? Faz um passo a passo, não já chega do nada falando sobre isso, porque tem-se, de fato, a impressão de que o texto despencou, que a referência despencou do céu, né? Brotou do asfalto, ou despencou, ou brotou do asfalto. Então, eu fiz uma aula com vocês sobre isso até, para os noturnos de Guaxupé e de São Sebastião do Paraíso, né? Eu falei sobre isso, sobre a introdução, até. Alfenas e São José do Rio Pardo, que são muitas unidades, eu me perco. Alfenas e São José do Rio Pardo não tive tempo de dar essa aula, porque foi logo no começo da pandemia, mas, enfim, talvez eu grave uma aula e mande para vocês, sobre introdução. Mas sobre repertório, não convém fazer isso. Não é adequado você começar uma redação já com o repertório do nada, né? Faz todo um preparo. Começa ali, coloca a sua compreensão do tema, coloca o que você entendeu sobre o tema, depois você coloca a sua tese, e depois, se você quiser, coloca o repertório. Então, voltando, o que é muito comum é quando o aluno ele faz isso, ele jogou a informação e não articulou, apenas, né, deixou para lá, acha que a frase por si só é suficiente. Um exemplo muito eloquente disso é o seguinte: o aluno está escrevendo a redação, vamos pegar lá a questão da saúde pública, né? Vamos simular aqui um parágrafo. O SUS no Brasil, o sistema de saúde pública no Brasil é problemático porque as pessoas morrem nas filas. Sobre isso, Drauzio Varela diz que blá, 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 blá. Percebe que isso saiu do nada? Caiu de paraquedas? Você não articulou, você não ligou, não conectou um período com outro período. Você terminou um período e começou a falar sobre o repertório, já introduziu o repertório de forma abrupta, de forma repentina. Ninguém faz isso, né? Quando nós estamos conversando, percebam uma coisa, quando nós estamos conversando, dialogando, você está ali, sentou para tomar café da manhã com seu pai e com sua mãe. As suas frases todas, ainda que seja, né, no nível da oralidade, né, da linguagem falada, a linguagem coloquial que seja, mas todas as frases são organizadas por períodos, e todos esses períodos são organizados, conectados por meio de coesivos, né? O que são os coesivos? São aquelas conjunçõezinhas, né, aqueles operadores argumentativos que conectam, que ligam, que fazem uma ponte, essa palavra é boa, que fazem uma ponte entre um período e outro período, de modo que esses períodos fiquem articulados, conectados, ligadinhos, como se fossem elos de corrente. Quando você não faz essa conexão, né, esse elo da corrente, quando você não faz isso, o que é que acontece?
parece que essas frases, esses períodos são soltos, são independentes, são desarticulados. E essa é a impressão que, de fato, a gente tem, né, que isso, de fato, é verdade. Então, cansei. Então, daqui a pouco eu vou, quando eu estiver falando sobre o terceiro tópico, eu vou falar para vocês como a gente vai organizar isso de forma adequada. Mas, nesse momento, eu preciso que vocês entendam isso. Por favor, não tenham essa pressa, não corram, conectem, liguem os períodos, liguem, tá, essas frases e essas orações. José Roberto, dependendo do tema da redação, pode escrever o significado do tema da redação? Sim, por quê, José? O que isso significa? Que você compreendeu o tema, né? Se você coloca lá, se você interpreta e coloca a sua interpretação, perfeito. Isso te assegura que você não vai fugir e nem vai tangenciar o tema. Ana Arantes, notícias que passam em jornal na TV, pode usar como repertório? Pode, Ana, desde que, eu vou falar isso daqui a pouco, desde que você cite a fonte. Né? E desde que o jornal seja reconhecido. Digamos que você mora em Conchichina da Serra e fala, segundo o jornal de Conchichina da Serra, muitas pessoas morreram de Covid. Mas quem é Conchichina da Serra? Deve ser, pelo menos, um jornal que tenha um conhecimento, no mínimo, nacional. Né? Uma abrangência, um alcance nacional. Você não pode utilizar, de acordo com a minha avó Maria Inês, que é poeta em Minas Gerais na década de 50, não, ninguém conhece sua avó, né, que era poetisa lá em Minas Gerais, na década de 50, poeta, né, porque poetisa falar isso é machismo, poeta. Enfim, vamos lá, avançando. Alguém, pelo amor de Deus, leia para mim esse terceiro tópico aqui, para que eu consiga respirar aqui, pelo menos. Deixa eu só localizar aqui. Laiane perguntou se é necessário fazer uma citação. Laiane, eu já explico para você daqui a pouquinho, em 2 minutinhos, sobre isso. Só um momentinho. Peraí, que eu não achei aqui o que eu queria. Para apresentação, apresentar agora uma janela. Saiu um negócio aqui da tela. Alguém, por favor, lê para mim isso aqui, tudo isso aqui. Uso de repertório sociocultural associado ao tema produtivo. Pode ser a Gabriela, de novo, a única corajosa da turma. Então, alguém ninguém vai ler para mim? Nossa, vocês devem estar com muito ódio de mim, né? Vocês devem estar com muito ódio de mim para vocês não quererem, pelo menos, ler. Ok, eu vou ler, vai. Associada ao tema produtivo. A referência usada pelo aluno tem relação direta com o tema e está bem articulada, bem desenvolvida. Nesse caso, você vai tirar 200. Eu trouxe aqui um exemplo de uma aluna daí do Bora, o tema era a saúde pública. Eu fiz só umas adaptações aqui para resolver algumas questões de sintaxe, mas a ideia dela é essa aí. Esse é um exemplo de um parágrafo, naturalmente, né? Não é a redação inteira, é apenas um parágrafo, em que ela usou o repertório sociocultural. E ela fala assim: dessa forma, como consequência da negligência governamental ao sistema público, as pessoas que possuem maiores condições financeiras procuram as redes privadas para terem melhor atendimento. Segundo dados divulgados pelo médico Drauzio Varela, em uma palestra chamada Raio-X da Saúde no Brasil, são investidos aproximadamente 100 bilhões de reais no SUS para um total de 150 milhões de pessoas. Na rede privada, investem-se 90 bilhões para 50 milhões de usuários. Isso revela a disparidade na aplicação de capitais envolvendo os setores público e privado. Por causa disso, a população carente está sujeita a sofrimentos e humilhações em filas intermináveis de hospitais públicos. Esse é um exemplo de repertório sociocultural produtivo, pertinente ao tema e produtivo. Por quê? Olha o que ela faz. Vamos aqui dissecar, fazer uma análise aqui estrutural desse parágrafo. Primeiro, ela apresenta o argumento dela. Percebam aí. Qual é o primeiro argumento? Ela fala que existe uma disparidade
entre o sistema público e privado de saúde no país. É o que está escrito aí, certo? Depois ela continua, ela apresenta o argumento dela, né? Ela apresenta o primeiro argumento, que é essa discrepância, essa diferença entre a saúde pública e privada. Depois ela apresenta o repertório para justificar, para apoiar, para suportar o argumento dela. E ela começa, segundo dados divulgados pelo médico Drauzio Varela em uma palestra chamada Raio-X da Saúde do Brasil, são investidos aproximadamente 100 bilhões de reais no SUS. Olha que maravilha, que incrível que essa pessoa faz. Ela faz uma transição aqui. Ela não joga a referência. Ela não joga simplesmente isso. Né? Ela poderia chegar e dizer assim, conforme disse Drauzio Varela. Não, isso é jogar o argumento fora. Né? Jogar, como a gente fala, né? Jogar isso ao léu. Ela faz uma transição. A transição consiste em, segundo dados divulgados pelo médico Drauzio Varela em uma palestra chamada Raio-X da Saúde no Brasil, são investidos aproximadamente 100 bilhões de reais. É maravilhoso isso aqui. A forma como a pessoa usa isso aqui foi muito bem articulada, bem criativa, né? Porque além de ela apresentar o argumento, de apresentar o repertório, ela articula, ela liga, ela faz aquela conexão, né? Ela faz esse elo. Isso é incrível, é muito bom. Depois que ela usa isso, o que ela faz? Ela diz, isso revela a disparidade da aplicação de capitais envolvendo setores privado e público. Por causa disso, a população carente está sujeita a sofrimentos e humilhações. Blá, blá, blá. O que isso quer dizer? O que isso significa? Essa terceira parte. Uma relação entre o repertório sociocultural e o argumento que ela usa. Então, esse é o passo a passo que você tem que usar para fazer um repertório sociocultural produtivo. Primeiro passo, o seu argumento. Segundo passo, o repertório sociocultural que suporta o argumento. Terceiro passo, a articulação entre o repertório, entre a referência e o argumento. Sem se esquecer de fazer as conexões. Não pode esquecer de fazer as conexões, né? Para que isso não fique parecendo que o seu texto está jogado ao léu. E o que é bom aqui? O que é interessante aqui? É que você ganha pontinhos não somente na competência 2, ganha pontinhos na competência 4 também, que é o uso dos conectivos. Beleza? Então vamos lá, deixa eu ver se tem outras perguntas aqui, e aí a gente avança. Alguém, peraí, professor, o slide está disponível para a gente? Sim, vai ser disponibilizado. O Vinícius perguntou, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui antes do Vinícius. Professor, no repertório que eu devo ler, assistir, pensar diferente da maioria? Peraí, tem umas questões aqui. O César perguntou. A primeira redação que você citou em que escrevi, o certo seria introduzir o pensamento do Oscar Wilde nos parágrafos de desenvolvimento ou no meio da introdução. César, eu não expus você, tá, cara? Você que se expôs. César, não tem problema você usar na introdução. Você poderia usar na introdução, perfeitamente. Contanto que ela não começasse do nada, já como você fez, né? Como eu falei, você começou já falando sobre isso, né? Foi de forma muito abrupta, né? Muito repentina. Então, para que isso não aconteça, você pode começar a sua introdução, por exemplo, dando a sua compreensão do tema. Você pode falar sobre o que você entendeu sobre o tema. Depois disso, e sempre lembrando de articular, de fazer as ligações, você poderia colocar a sua introdução, a sua referência, não teria problema nenhum fazer isso, tá? Desde que, como você faz no texto, você retome essa referência, né, novamente, você retome de novo essa referência, para que ela não fique apenas uma informação perdida na introdução. A Laiane perguntou, você acha que é necessário fazer uma citação? Você tinha perguntado isso, né, Laiane? Não necessariamente. Você pode fazer a citação também, pode ser também. Mas existem outros repertórios socioculturais que você pode utilizar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Diogo, professor, o slide, sim, já respondi, Gaspar mandou no grupo, ok, obrigado. Se eu usar como repertório algum texto, base, dado pelo próprio Enem, é errado ou fica pobre? Perfeita a sua pergunta, Bruno. Se usar como repertório algum texto, base do repertório da coletânea errado, sim, é errado. Não faça isso. Os textos motivadores existem para apenas, exclusivamente, despertarem em você uma reflexão a respeito do tema, né? Para contribuir para a sua imaginação, né?
para servir de inspiração, apenas. Não serve como repertório sociocultural. Se você usar o texto da coletânea como repertório, é considerado nulo. Você não vai tirar nota nessa competência, na competência 2. Se eu citar algum dado numérico e não colocar a fonte, eu perco nota? Sim, precisa da fonte. Poderia dar mais exemplo de repertório produtivo? Isabela, sim. Quando eu chegar lá no próximo slide, eu já falo sobre isso com vocês. Dados de gráficos da coletânea, sim, não pode, Marcos. Qualquer coisa, qualquer informação da coletânea não usa, não serve para nada. Anota. Só serve para despertar o raciocínio de vocês, né? É só para a inspiração, despertar a inspiração. A invocação às musas, digamos assim, né? Que você está ali invocando as musas e tem uma inspiração, um insight, uma revelação divina. Mas, fora isso, para nota não serve para nada. Se eu reformular dados numéricos, texto a gente sabe, não faça isso, a gente lê, a gente decora os dados da coletânea, não serve, não faça isso, a gente sabe, né? Tipo assim, a revista Veja falou que 90% da população brasileira passa fome, aí você pode colocar, a revista Isto É diz que 10% não passam fome. A gente sabe que você fez a manipulação dos dados, então não serve para nada. Mas se eu reformular dados numéricos, foi a mesma pergunta, não serve. Diogo, mesmo que faça manipulação, não serve. Gente, para, não faz isso. Não se matem. Né? Contribuam para a boa nota de vocês mesmos. Não façam isso, por favor. Avançando. Já foi 1 hora, eu não saio da competência 2 ainda. Gente, antes disso, antes de avançar, ficou alguma dúvida sobre o uso produtivo, sobre esse passo a passo que eu trouxe para vocês aqui? Ficou alguma dúvida sobre isso? Eu posso explicar, tentar mastigar mais, se ficou alguma dúvida. Sobre esse passo a passo. Primeiro passo, você vai apresentar o argumento. Segundo passo, a referência. Terceiro passo, articula a referência ao argumento. Sempre conectando. Não tem nenhuma dúvida, né? Vocês estão aí, eu acho que vocês ligaram o negócio e saíram, né? Foram tomar um café, tomar uma sopa. É isso? Porque ninguém está respondendo, falando comigo. Pessoal, vocês estão aí? Ficou alguma dúvida? Vou considerar que não tem dúvida, tá? Vou considerar que não tem dúvida. Avançando, então. Aqui chegou o momento mais esperado de todos. O que pode ser usado como repertório cultural? Informações que tenham relação com as áreas do conhecimento, qualquer área do conhecimento, é repertório sociocultural. É cultura, né? É produção cultural. Foi produção feita por alguém. Então, eu elenquei aqui os principais, que a gente pode fazer essa consideração. Fatos ou períodos históricos reconhecidos, citações de autores, filósofos, poetas, livros, séries, peças de teatro, filmes, esculturas, músicas, referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, desde que reconhecidos, referência a revistas de jornais conhecidos, o Globo, Revista Veja, Revista Globo, Folha de São Paulo, etc. Em outras palavras, pessoal, tudo é considerado repertório sociocultural, desde que tenha uma abrangência, desde que tenha um conhecimento maior, né, desde que seja de conhecimento público, que todo mundo saiba do que se trata. Podendo dar um exemplo, uma introdução perfeita para a gente, construir a partir desse passo. Tá, eu vou tentar falar sobre isso quando eu chegar na competência 3, Larissa, porque aí eu acho que encaixa mais do que na competência 2. Mas, então, só para finalizar, competência 2. Qualquer informação que tenha relação com o mundo cultural, você pode considerar como repertório sociocultural. Então, diante disso, vocês veem, sejam sinceros agora, diante disso, vocês veem alguma necessidade de você decorar uma citação que você sabe que é clichê? Vocês veem, sejam sinceros comigo, e com vocês mesmos. Vocês veem que vocês veem necessidade de decorar alguma coisa? Tipo assim, o tema é feminismo, feminicídio, né, violência contra a mulher, e aí você tem tanta coisa bacana que pode falar sobre isso, aí você vem com Durkheim, com o fato social de Durkheim, com Bauman, com Cabeção de Abreu, cara, isso daí é cagar no maior, desculpa a expressão, porque no maior branco ainda, né, porque não tem nada, não tem nada a ver,
Por exemplo, se o tema é intolerância religiosa, né, se é a supressão de direitos, tem uma série maravilhosa que eu recomendo que vocês vejam, o The Handmaid's Tale, né, o Conto da Aia. Quem não viu essa série, veja, para a gente discutir sobre isso no Instagram, porque é maravilhosa essa série. Então, acho que a mesmice impede, com certeza, Davi, isso tudo impede que o candidato tire 1000 mesmo. Porque assim, o que nós somos... Não, Larissa, não some, é que vocês pensam assim, ó, vocês são com uma carta na manga, né? Vocês falam assim, eu vou... Vocês nem se dão a oportunidade de refletir, de pensar, gente, é sério isso. Eu sei, eu juro por Deus que eu sei. O Conto da Aia, Alexia, o nome da série. É um livro que fizeram uma série em 2017. Eu sei que é uma situação difícil, que não é uma situação comum, não é normal aquilo, aquela pressão, né? Tipo assim, você estudou o ano todo, você sabe que tem alunos, né, que, sobretudo aqueles que querem fazer medicina, que estão estudando pela segunda vez, pelo terceiro ano, pelo quarto ano, pelo quinto ano, e essa pessoa fica tensa, poxa, mais um ano, eu sei disso. Mas uma dica muito boa, respira. Algo que a gente usa muito no teatro, e que me ajuda muito antes de entrar em cena. Porque você entrar em cena para fazer uma peça é a mesma coisa. Imagina ali uma plateia que está te esperando. Mas é o que me ajuda muito. Eu respiro. Troca o ar, troca mesmo. Porque assim, o ar, isso é muito verdade. Quando você está com o ar preso, retido, tenso, é o ar do nervosismo, é o ar desse momento tenso, né? Desse momento de tensão, é o ar da tensão, do nervosismo, da insegurança. Está tudo preso. Mas se você troca esse ar, respirou, já era. Aí em casa aqui não é uma beleza, no Enem com nervosismo não sai nada. Mas é exatamente isso. Troca esse ar. Pega o ar do nervosismo, da tensão, da insegurança e troca pelo ar da tranquilidade, da calma, não precisa trocar de corpo. Só trocar o ar é necessário. Não precisa trocar de corpo, é só trocar o ar. É verdade. Confie em mim. O problema de vocês é que vocês não acreditam em nada do que eu falo. Tudo que eu falo, vocês fazem o contrário. Isso é verdade. Confie hoje, pelo menos hoje, nesse momento, confiem em mim. Troquem o ar. Troquem o ar. Isso vai ajudar muito vocês. Beleza, vamos lá, continuando então. Continuando. Troquem o ar, que vai ajudar vocês a evitar a tensão e vai ajudar vocês a não usar esses clichês abomináveis. É sério, gente, o professor odeia isso. Quando o professor vê lá o Durkheim, o Bauman, qualquer outra dessas aberrações que vocês usam, já tem ranço no texto. Imagina o cara, eu sempre falo isso para vocês, imagina o cara que está corrigindo 200 redações por dia, e a sua é a última, ele vai ver Durkheim, ele vê Bauman, o cara vai ficar com ódio muito grande do texto de vocês, vai ficar com ranço de vocês. Então, qualquer problema que eles encontrem ali, ele vai usar aquele problema para legitimar a nota baixa que vai te dar. Então, não façam isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Na competência 3 do Enem, tem eu também, Ana. A Larissa falou alguma coisa sobre a Ana. Eu demoro bastante, não consigo controlar. Agora está rolando ali um diálogo entre elas. Na competência 3 do Enem, tem algo que fala sobre a autoria, né? A autoria do texto. Vocês concordam comigo que se você usa esses clichês, o seu texto não tem autoria alguma, você está copiando e colando? Se você copia modelos, você está copiando e colando? Não tem autoria zero. Autoria zero. Então, vamos avançar. Competência 3, porque aí eu já falo sobre isso e vocês vão ser liberados no horário. Eu suponho que não haja nenhuma dúvida com relação à competência 2, né? Deixa eu ver aqui o chat que está bem badalado aqui. Peraí, deixa eu subir aqui. A Isabela pediu exemplo de repertório produtivo. Tá, o repertório produtivo, Isabela, é exatamente isso, assim, né? Não existe um repertório produtivo. Você faz o repertório ficar produtivo. Você pegou a sua citação, a sua música, o seu filme,
Inclusive, tem até um livro aqui que eu queria indicar para vocês. Não sei se vocês conhecem. A Elite do Atraso, do G.C. Souza. Assim, é um livro, ele é um pouco militantezão, assim, de esquerda, né? Ele milita muito. Eu não escreveria um livro militando tanto quanto ele faz aqui. Mas é um livro bom, dá um bom suporte de repertório. Tem outro livro muito bom aqui, que assim, eu preciso muito que vocês, em algum momento da vida, leiam, pelo menos. Tem esse aqui, na verdade, esse aqui é o capítulo 1, ele chama História do Brasil Nação, organizada pela Lídia Schwartz. Esse é o volume 1, que começa falando sobre a crise colonial e a independência, mas ele vai passando por todos os períodos da história do Brasil. Ele vai falar depois sobre o período do Império, depois da Primeira República, República Velha, depois o período democrático, a Era Vargas, que vocês têm que dominar isso, porque precisam saber muito sobre isso, o período democrático pós-Era Vargas e ditadura militar. É muito bom esse aqui. E tem esse aqui também, que é o Brasil, uma biografia, que é maravilhoso, esse livro é muito bom. Esse aqui é completo, né? Começa desde o período da colonização até a democracia, recomendo muito. E tem esse aqui, que é a Bíblia em inglês para crianças. É muito bom, se vocês estão para treinar inglês, pelo menos, porque além de vocês serem evangelizados, catequizados, vocês aprendem inglês com as histórias da Bíblia. E tem desenhos, tem livrinhos aqui, por exemplo, aqui é Davi e Golias, é maravilhoso, eu gosto muito, eu leio muito essa Bíblia aqui para treinar meu inglês. Então, esses aqui são exemplos de repertório para vocês. Agora, vamos voltar aqui às perguntas. Para deixar o repertório produtivo, Isabela, só siga esses passos. Você usa a sua argumentação, usa o repertório e faz a articulação entre o repertório e a argumentação. Vamos lá, o que mais aqui? Já fiz um curso onde o professor disse que quando não lembrar de jeito nenhum o nome do filósofo da frase, vale inventar. Não, não vale inventar. Gente, quem são essas pessoas que falam essas coisas para vocês? Eu tenho vergonha muito grande dessas pessoas, porque são professores, né? Mas, enfim, não pode inventar, porque isso dá contradição, né? Incoerência, chama-se incoerência, isso aí. Se você tem lá, Durkheim diz que Durkheim falou eu pego, mas não me apego, aí todo mundo sabe que Durkheim não falou pego, mas não me apego, certo? Todo mundo sabe que Clarice Lispector não falou tô na pista para negócios, todo mundo sabe disso. Então, não inventa. O que mais? Aqui tem algumas kkkk. Quando for fazer uma redação, não pode copiar nada da internet. José, o que eu aconselho sobre isso? É muito mais produtivo, quando você está começando a fazer redação, você se colocar na situação real, certo? Você se colocar naquela situação real que você vai fazer no Enem. Porque no Enem você não vai ter acesso à internet. Então, já se coloca nessa situação real. Não copia dados de internet, não, porque isso é meio que uma muleta, né? Se você está fazendo uma redação ali, um tema X qualquer, você se obriga, isso é um ótimo exercício para o cérebro, porque você se obriga a escrever, né, a produzir. Então, eu não recomendo mesmo. O João perguntou, a quantidade recomendada de períodos para um parágrafo? João, depende muito de como você estrutura a frase, né, de como você cria a sua sintaxe. Se você criou a sintaxe bem elaborada, 2 períodos seriam suficientes, porque a sua sintaxe já é muito bem elaborada, né? Então, eu recomendo de 2 a 3 períodos. 2 a 3. 1 jamais, porque 1 é pontuado na competência 1 e na 4. Não escreva um parágrafo nunca com um período apenas. Então, de 2 a 3, eu diria. Você poderia dar exemplo de uma introdução perfeita para a gente? Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, Larissa. Se eu me esquecer, você me cobra na competência 3. E o Davi, acho que essa mesmice impede o candidato a tirar 1000, exatamente. A Larissa está aqui fazendo um desabafo. A Alexia, a Sara falou que ela fica tensa. Agora é o momento de compartilhar aqui, né, as emoções. Verdade, gente. Mas eu entendo vocês, eu entendo. Eu juro por Deus que eu entendo, porque eu faço concursos também, né? E eu sei que é difícil. Gasto muito tempo para fazer redação, morro de medo da demora demais no Enem. Por isso que tem que treinar, para não perder tempo no Enem. E lá é a hora da verdade. Eu também demoro bastante. Vinícius, minha maior dificuldade é desenvolver o repertório sociocultural. O texto acaba ficando muito expositivo. Isso aí a gente vai falar agora, na competência 3, Vinícius. A diferença de exposição e problematização. O Diogo quer saber o difícil que o Enem em si parece que estimula isso, né? Porque é uma recita... Diogo, cara, é exatamente isso. A redação do Enem,
é um cocô. Porque é muito engessada, né? E estimula isso. Mas eu conheço alunos do Bora, por sinal, que conseguem fugir disso, né? Porque são alunos que geralmente escrevem para a FUVEST também. Porque se você pega esse modelinho feioso do Enem e vai para a FUVEST, cara, você vai tirar 5, né? Não vai nem conseguir 6 da nota. Mas o Enem é exatamente isso. O Enem, ele promove esse engessamento. Mas por quê? Já falei com vocês sobre isso em sala, né? Porque são muitos textos. Não tem como a gente também criar ou exigir critérios muito subjetivos. Então, nós valorizamos muito a objetividade. Porém, objetividade nada tem a ver com vocês ficarem copiando modelos, né? Não precisa fazer isso também. Mariana, então eu não preciso citar algo, eu tenho que relacionar algo externo com o tema, sem decorar nada. Sim, Mariana, você não precisa decorar, você pode citar. Se você percebe que se você, por exemplo, você é ouvinte de Anitta, por exemplo, e aí a Anitta tem aquela música, ela vai malandra, né, que fala sobre a mulher e tal, que tá lá mostrando o bumbum, descendo o bumbum até o chão, e aí, de repente, o tema da redação cabe a Anitta. Mano, por que você não vai falar sobre a Anitta se você não vai... se cabe, se você sabe, se você conhece a Anitta, você é fã de Anitta, tem uma playlist Spotify sobre a Anitta, sabe todas as letras, por que você não vai falar sobre ela se isso cabe no tema? Entende? É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês podem falar. Eu, por exemplo, já falei para vocês sobre isso em aula. Eu sou fã de MC Carol. Sou fã de MC Carol. Se cair lá na redação, eu vou fazer a redação e tem lá qualquer redação que dá para colocar, eu coloco MC Carol e saio feliz e sorridente, porque cabe MC Carol. Então não precisa você decorar nada. Leia, veja, assista, visite museu, teatro, vá para o cinema, faça tudo isso, porque tudo isso vai ser usado no Enem. Então, se você leu lá aquele conto maravilhoso de Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, que é um conto maravilhoso, né, que dói o coração, lendo aquele conto. Ou você leu lá A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, e aí cai o tema lá da redação sobre loucura. O tema, o que aborda A Terceira Margem do Rio, é loucura. E aí você vai escrever uma redação sobre loucura. Aí você vai usar Durkheim, cara, que você nem leu, nunca leu Durkheim. Essa é a realidade. Os alunos nunca leram Durkheim. Decoraram uma citação e sacou o contexto da obra do cara. Mas aí você leu todo A Terceira Margem do Rio, você se emocionou, chorou, fez textão no Facebook, no Instagram, e aí você deixa de usar A Terceira Margem do Rio do Guimarães para usar o Durkheim, porque você decorou. Entende? É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá, gente, avançando aqui. A gente não vai sair daqui hoje, hein? Alguém colocou aqui uns kkk, blá, 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 aí gente, socorro, alguém colocou um socorro, aí me ajuda, vou bloquear todos os canais que falam como te chamou. Larissa, calma, eu só jogo no meu Anitta. Se você curte a Anitta, é isso aí. Não precisa decorar, não precisa cancelar, né, os canais. Mas filtro, faz um filtro, né? Acho que muitas vezes os alunos se subestimam, eles não valorizam, né, os seus próprios conhecimentos. Eles se subestimam. Essa é a realidade. Vocês não falam muito da competência 2 nas minhas redações. A maioria das vezes nem fala. Isso significa que eu fui ruim ou bom nessa competência. Ana, se a gente não fala nada sobre o seu texto e você tira 200, então tá bem. Não tem problema nenhum. Por que o Enem sempre pede redações? Eu não entendi. Por que o Enem sempre pede redações? Porque é a maneira que você tem, né, de demonstrar que você domina a língua culta. Desculpa, não língua culta, isso é errado falar. Né? A língua padrão, a sua língua materna, nem língua culta nem padrão. Isso significa que você domina a língua padrão. Essa é a realidade. Tirando a conclusão, modelo VUNESP, a estrutura é a mesma. Tirando a conclusão, vírgula, modelo VUNESP, a estrutura é a mesma do Enem? Sim, você pode fazer isso, Marcos, não tem problema. Sim, não tem problema nenhum. A conclusão é o que diferencia a VUNESP do Enem. Gente, vamos chegar na competência 3 agora, vai. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vou avançar aqui, então. Calma, né? Dá uma respirada. Precisar tomar uma água aí, tá tranquilo. Tá emocionado aqui, tá emocionante o negócio aqui.
Peraí que eu acho que eu estou apresentando alguma coisa, eu vou cancelar essa apresentação e eu vou começar outra. Isso. Compartilhar a tela. Chegamos, enfim, na competência 3, que é a competência mais incrível do Enem, é a que eu gosto mais. Sabe por que é que eu gosto mais? Porque é a competência em que os alunos não podem dar migué. É a competência que os alunos não podem copiar modelinhos. É a competência que os alunos não podem ficar reproduzindo esses conhecimentos de YouTube. É a competência que, por causa disso, os alunos tinham nota mais baixa. É muito difícil o aluno tirar 160 na competência 3, porque tem que ter um domínio textual da dissertação, né, e da estrutura dissertativa muito grande, né? E isso, copia e cola de modelinho nenhum dá, né? Muitos de vocês do Bora, a maioria, pelo menos, é 920, tirou 920 na redação, né? Porque são pontuados na competência 1 e são pontuados na competência 3, né? E por isso acabam tirando 920. Os que conseguem fugir, né, pular sair desse nível, 960, e aí são pontuados na competência 1. 920 é uma nota boa, para mim é uma nota boa, né? Mas como a gente sabe que o mercado é muito competitivo, você precisa tirar 960 para passar em medicina, né? No mínimo, alunos do ano passado, teve alunos do ano passado que tiraram 980 na redação e não passaram em medicina. Por conta de outras questões, naturalmente, da prova. Mas vamos lá então, gente, competência 3. É a competência que eu preciso que vocês estudem bastante, que prestem bastante atenção nesta aula. Vocês estão vendo aí a tela? Estão, né? Competência 3. O que avalia a competência 3? Espera-se que o aluno na competência 3 saiba selecionar, relacionar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E eu coloquei aqui para vocês ainda, verbos fundamentais que devem ser respeitados na competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar. Guardem isso na cabecinha de vocês. Vocês precisam selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos e opiniões, né? Argumentos em defesa do ponto de vista. O que vem a ser o verbo selecionar, né? Deixa eu só ver aqui, antes de falar sobre isso. Antes de falar sobre a definição desses verbos. Aqui a gente entra, de fato, né, no momento da aula, que vamos trabalhar a questão da argumentação. Argumentar é defender o ponto de vista. E defender o ponto de vista é a chave, é o fundamental, é a alma da competência 3. Você precisa defender o ponto de vista. Um pouco mais cedo, alguém perguntou, mas as minhas redações ficam muito expositivas. Quando o texto fica muito expositivo, isso significa que você não está defendendo o ponto de vista. Você apenas está apresentando informações. E quando você apenas apresenta informações, indica que você não interpretou essas informações. Então, vamos lá. Selecionar os argumentos mais adequados. Isso é fundamental. Algumas redações que eu corrigi de vocês, algumas do simulado, eu falei sobre isso. Olha, cara, olha, mina, tem muita coisa aqui. Tem muita informação. Você precisa filtrar isso. Você não pode colocar tudo na redação. Primeiro, por quê? Porque não tem tempo, você não vai ter tempo para desenvolver tudo, nem espaço. São 30 linhas apenas. Não queira falar sobre tudo, sobre o tema, né? O tema é cinema, você quer falar sobre a fundação do cinema, você quer falar sobre a repercussão do cinema, quer falar sobre o cinema na França, o cinema na China, em Mumbai, em Bangladesh. Não, você tem que selecionar os argumentos. Isso é muito importante, isso é fundamental para a redação, para que a sua redação, na competência 3, alcance a nota máxima, que é 200. Relacionar e organizar de forma objetiva e estratégica. Aqui também é importante. A relação. O que isso quer dizer? Quando eu falo sobre relação, né? É você apresentar informações que elas têm uma conexão. Você não pode estar falando sobre batata e depois você começar a falar sobre cenoura de forma imediata, sendo que não há relação alguma entre batata e cenoura. Precisa ter uma relação. E isso quando eu falo sobre organização, é você organizar os argumentos, você ter noção de que existe um argumento que é muito forte, que é uma ideia muito boa, e existe um que não é tão forte na defesa do ponto de vista, na defesa daquele argumento principal.
Então, quando eu falo sobre relacionar e organizar, é exatamente isso. Você escolheu ideias, você separou ideias, e agora você vai organizar ao longo do texto as suas ideias. Eu brinco com vocês, com alguns alunos, que alguns textos parecem poema Dada, né? Sabe, dadaísmo, aquela escola da vanguarda, aquele movimento de vanguarda do século XX, né? Século 20, 30, década de 20, década de 30, mais ou menos. Em que consiste um poema dadaísta? Né? Alguém pega uma sacola, né, e coloca ali palavras na sacola, e depois vai tirando aleatoriamente as palavras e forma um poema. Isso é um poema Dada. Alguns textos de vocês é como se fosse um poema Dada. É exatamente isso. São textos que são ideias aleatórias, que não têm relação alguma, estão jogadas ali, não estão organizadas, além de não estar organizadas, não estão relacionadas. Isso é problemático. E, por último, o último verbo é o verbo interpretar. E isso é fundamental. Todos eles são fundamentais, né? Aí você pode perguntar, existe uma ordem para usar esses verbos? Não. Os verbos, eles surgem, né, de forma natural na minha cabeça. E quando eu vou transferir as informações que estão aqui para o texto, isso vai surgindo naturalmente. Eu poderia dizer para vocês que primeiro você usa a seleção, você seleciona as ideias. Primeiro você seleciona, né? Escolher os argumentos, aí depois você vai organizando, né, articulando ali ao longo do texto. Interpretar. A interpretação, para a pessoa que me perguntou mais cedo, é o que vai fazer com que o seu texto não fique expositivo. E aí eu falo sobre isso no próximo slide. O próximo slide fala o quê? Compartilhar essa tela. Problematização e exposição. O que é problematizar? Expor. Problematizar é discutir, é defender o ponto de vista de forma crítica, deixando claro seu posicionamento. Exposição é a simples apresentação de ideias e informações sem um posicionamento crítico a respeito delas. Eu trouxe um exemplo aqui de alguém também daí do Bora. Eu trouxe um exemplo de vocês do Bora porque eu acho que fica mais fácil de vocês até entenderem, né, o que eu estou falando. As pessoas são contaminadas através do uso de seringas. Esse através aqui já também matou, já foi um tiro no meu coração, né? Eu sempre falo para vocês, não usem através, usem por meio de. Através é algo que dá uma ideia muito de movimento, né? De lugar físico. Né? Eu vejo vocês me veem através da câmera. Isso é verdade, né? Existe uma câmera e vocês me veem através dessa câmera. Mas isso geralmente no texto não cabe, porque o texto não é essa ideia, né, de atravessar, é uma ideia de usar isso como meio, como finalidade. Então, no lugar de através, usa por meio de. As pessoas são contaminadas por meio de uso de seringas, por várias pessoas diferentes. Transfusão de sangue e vários outros jeitos, inclusive de mães para filhos, no parto ou na amamentação. O SUS liberou por muito tempo remédios que não deixam o vírus se transmitir. Isso aqui é, de fato, um texto de alguém que fez essa redação, daí do Bora. E o que esse texto diz? Esse parágrafo fala, apresenta informações. Percebam isso. Né? A pessoa que escreveu apenas disse que apontou as possibilidades, né, as formas como o vírus do HIV, esse vírus é transmitido, por meio dessas possibilidades. Mas não discutiu, não problematizou, não interpretou essas informações, apenas apresentou, expôs, né? Então, sempre que alguém fala para você, olha, cara, o seu texto está muito expositivo, é isso. Você apenas conceitua, você apenas apresenta ideias, mas não debate, não problematiza, não aprofunda, não discute, e isso não revela o quê? O seu ponto de vista. E lembrem do que eu falei anteriormente, a defesa do ponto de vista é a alma da competência atriz. É ela que sustenta, essa defesa é o que sustenta a competência atriz. Então, momento para respirar. O que você deve fazer para não cair, né, não cometer esse erro? Não cair no erro da exposição. Você deve apresentar ideias e discutir, né, se posicionar a respeito dessas ideias. Você deve dizer, né, por que você está discutindo aquilo, problematizando aquilo. Eu preciso ver, eu preciso saber, né, o que você está vendo ali, o que você pensa sobre aquilo. Um exemplo disso, vamos voltar agora para o exemplo, não sei se eu deixei aqui, deixa eu ver se eu trouxe um exemplo aqui sobre isso. Só um minuto. Não, mas eu trouxe um exemplo aqui, aquele que eu usei na competência 2.
Esse texto, esse exemplo aqui é muito bom, eu gosto muito desse parágrafo aqui que essa garota fez. Deixa eu transmitir para vocês. E aí vocês vêm junto comigo. Olha o que essa garota fez. Ela falou lá sobre tudo, blá, 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 usou o repertório, e aí, olha só o que a menina fez, eu acho muito, muito bacaninha isso. Isso revela a disparidade na aplicação de capitais envolvendo setores público e privado. Por causa disso, a população carente está sujeita a sofrimentos e humilhações em filas intermináveis de hospitais públicos. Aqui é a posição dela. Aqui é o ponto de vista dela. Aqui é a problematização, né, crítica. Ela está criticando aqui, né? Quando ela fala que está sujeita a sofrimentos e humilhações em filas intermináveis de hospitais públicos, aqui eu vejo o ponto de vista dela. Eu, no lugar dessa garota, ainda levo chutar o pau da barraca, mais ainda. Eu ainda faria coisas terríveis. Só que tem que ter um bom senso, né? O terrível deve ter um limite. Você não pode também faltar com respeito, né, à banca para que você não desrespeite os direitos humanos. Mas percebam que ali ela coloca o ponto de vista dela, né? Está muito claro quando ela fala sobre isso, né, que por causa disso as pessoas estão morrendo lá na Feira do SUS. Esse é o ponto de vista. Dúvidas a respeito da competência 3? Davi perguntou alguma coisa. Você acha que teve fraude na redação do ano passado? Eu acho que não teve, Davi. Se teve, não sei, mas eu acho que não. Eu acho que não. Todo mundo foi corrigido direitinho. Mas sobre a competência 3, exposição e problematização. Alguma dúvida? Olha, ninguém tem dúvida. Eu acho isso maravilhoso. Só que agora, a partir de agora, depois dessa aula, eu quero que essas redações, a nota mínima seja 960. Porque a competência 1 eu vou dar um desconto para vocês. Mas a partir de hoje, depois dessa aula, a nota mínima aceitável vai ser 960. Porque ninguém tem dúvida. Graças a Deus. Isso significa que a explicação está sendo bem feita e vocês estão entendendo, né? Isso é bom. Mas também significa que depois disso não vai ter mais notas menos que 960. Certo? Combinado já. Posso colocar meu ponto de vista em qualquer lugar do texto? Recomenda-se, Mariana, que você coloque o ponto de vista ao longo do desenvolvimento. Então, deve aparecer no segundo, no terceiro, se você fizer 5 parágrafos, no quarto parágrafo, né? Aí, para você não desrespeitar a estrutura da redação. Começo, meio e fim. Desenvolvimento, conclusão e introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, deixa para colocar o ponto de vista ao longo, para desenvolver ao longo do desenvolvimento. Agora, a tese, que é o seu ponto de vista, deve aparecer na introdução. Né? A tese é a defesa do ponto de vista, portanto, deve aparecer na introdução. A adjetivação não compromete? Não. A adjetivação, ao contrário disso, Marcos, ela serve para indicar, de fato, o seu posicionamento. Mas aí você deve apresentar uma adjetivação consciente, né? Você não pode colocar lá, o SUS é muito bonito, o SUS é muito feio. Não, você deve apresentar uma adjetivação consciente, madura, mas não é ruim, não é ruim. Não faço ideia, não faço ideia mesmo, Larissa. Ninguém nunca tem ideia, né? Ele sempre nos surpreende, e isso é legal. Excesso de advérbios e uso de gerúndios. Sim, isso compromete. Excesso de advérbios e uso de gerúndio é ruim. Se você coloca lá sempre, dessa forma, infelizmente, ou portanto, inconscientemente, isso não é legal. O excesso de advérbios compromete. E o excesso de gerúndio também. O excesso de gerúndio deixa o texto muito feio, né, porque não tira a objetividade do texto. Indica que não tem uma objetividade maior, né? Quando você coloca lá, portanto, nós vamos estar fazendo. Não, portanto, vai ser feito. O governo deve fazer. Então, excesso de gerúndio também não. Quanto maior fala do tema, maior vai ser a nossa nota. Depende. Na verdade, se você falar bem do tema, José Roberto, você vai tirar uma nota boa na competência 2, e se você cumprir todos os requisitos que eu falei aqui, articular, desenvolver, também na competência 3, né? Mas se você... porque isso não tem relação apenas com o tema, né? Porque você vai se avaliar na competência 1 e na 4 também. Então,
Falar bem do tema, desenvolver bem o tema, te garante a nota máxima na competência 2 e na 3. As expectativas para esse ano na redação, a expectativa é sempre muito baixa, assim, né, com relação à redação. Porque, infelizmente, a educação no país é muito problemática, né, é bem difícil. E esse ano, então, putz, vai ser bem difícil mesmo esse ano. Eu queria até abrir um parêntese aqui e falar que vocês são privilegiados, que vocês têm acesso à educação de qualidade, né, para fazer a prova, porque, por exemplo, os alunos de escola pública não têm, né, infelizmente. Então, deem valor a isso, estudem, né, deem valor a esse acesso que vocês têm, que muita gente não tem. Usar advérbios, evitar exagero. Evita o exagero de advérbios. Professor, resumidamente, o que deve ter no texto para ter 200 na competência 3? Pontualmente. Diogo, pontualmente. Só seguiu os verbos que eu falei para você. Né? Segue lá os verbos, selecionar, organizar, articular e interpretar, né? E isso é o que você precisa fazer. E o projeto de texto, né, que é o que eu vou falar aqui ainda. Olha, não vai dar tempo de a gente falar sobre a competência 5 hoje, mas eu converso com o Gaspar, e aí a gente faz, tipo, um combo. Eu falo a competência 5, né, em outra ocasião, e a competência 4, se vocês quiserem, ou a 1, se vocês quiserem. É porque 3 em um dia só não dá. E aí a gente marca para a próxima sexta-feira, de repente. Vocês falam com ele, pedem para ele, pelo amor de Deus, e a gente faz na próxima sexta-feira, se não tiver problema. Deixa eu só avançar aqui para finalizar essa parte. E aqui eu respondo a pergunta que alguém fez para mim, no começo, sobre a introdução maravilhosa. Não foi isso que a pessoa perguntou, mas era sobre a introdução boa, né? Eu usei o adjetivo maravilhoso. A Larissa Martins. Isso, Larissa. Aqui a gente fala sobre isso agora. O projeto de texto. O que eu cobro no projeto de texto, né? Aqui é um modelinho que vocês devem seguir. No primeiro parágrafo, a introdução. Essa é a introdução perfeita, Larissa. Nessa introdução, você vai apresentar a compreensão do tema, depois você vai fazer o estabelecimento da tese, e depois você vai antecipar os argumentos, 1 e 2. A gente sempre coloca para vocês na redaqui, né, na correção. A antecipação dos argumentos é o spoiler dos argumentos. Você não vai colocar toda a argumentação, você vai apenas dar um spoiler, apenas apresentar os argumentos. No segundo parágrafo, você desenvolve o argumento 1, no terceiro parágrafo, desenvolve o argumento 2, e no último é a conclusão, que você apresenta a sua proposta de intervenção. Isso aqui eu considero, respondendo a pergunta do... quem foi que perguntou aqui? O Diogo. Foi o Diogo perguntou. Respondendo a sua pergunta, Diogo, seguindo esse passo a passo aqui, não dá para você não tirar 200 dessa competência. É sério, cara, é sério. Uma única vez na vida de vocês, confiem em mim. Confiem em mim. Uma única vez, confiem em mim. Se vocês seguirem esse passo a passo desse projeto de texto, não tem como não tirar 200 nessa competência. Certo? Então, você coloca lá, na introdução, compreensão do tema, estabelece a tese, que é o posicionamento, e antecipa os argumentos, o spoiler dos argumentos. Depois disso, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, você desenvolve argumento 1. Terceiro parágrafo, desenvolve argumento 2. Conclusão, apresenta a proposta de intervenção. Fazendo isso, show de bola. Dá para tirar 200 nessa competência. E para finalizar essa aula, o que me achou aqui? O que eu queria dizer para vocês? Não deixem pontas soltas. Não, o que são pontas soltas? Informações sem desenvolver. É muito comum acontecer isso. Na introdução você fala, porque de acordo com a Constituição outorgada em 1988, todo mundo tem direito à saúde pública. Porém, no SUS, a gente não vê isso acontecendo. Aí você disse que na introdução, né, que no SUS não tem saúde de qualidade. E que a Constituição garante esse direito. E durante o texto, você nem toca na Constituição, você nem fala sobre o SUS, não fala sobre nada. E isso é problemático. Isso impede que você tire o 200, porque indica que as suas informações, né, que existem informações que não foram desenvolvidas de forma adequada.
Então, o que é importante você saber nesse momento? Não deixe informações soltas. Tudo que você falou na introdução, retoma durante o texto. Gente, eu cansei, nossa, eu falei demais aqui, porque vocês não conversaram comigo, vocês não ficaram quietinhos aí, nem ligaram o microfone, nem ligaram a câmera, nem vi a cara de vocês, que absurdo. Ô, Neto. Durante quase 2 horas. Oi. Só para avisar que tipo, a gente passou um pouco do tempo, mas estamos ao seu critério, entendeu? Tá tranquilo. Tá. Mas eu prefiro, a gente deixar a competência 5 para falar depois, porque aí eu não passo com tanta pressa, né? Entendi. E aí é melhor, porque aí também eles, eu acho que é melhor para eles também. Perfeito. Beleza? Então vamos lá. Algumas questões aqui que apareceram. Posso iniciar o meu texto com alguma visão universalista? O que quer dizer visão universalista, Caio? Enquanto o Caio responde, a Milena colocou, mas eu posso retomar o que eu pus na introdução e na conclusão? Sim, contanto que não seja uma informação nova, né? Contanto que seja informação que complemente de fato. E a boa pergunta é essa, Milena, porque nada que não foi dito deve aparecer na conclusão. Não deve aparecer nenhuma informação nova na conclusão, porque isso indica que você não tem domínio sobre o projeto de texto. Então, queridos, a alusão filosófica e história, sim, pode fazer isso sim, sem problema nenhum. Pode usar uma forma de introdução, né? Você começa com uma alusão histórica, filosófica, enfim. Queridos, então é isso. Eu acho que a aula foi produtiva. Me perdoem pelas minhas implicâncias. Eu faço isso apenas para que vocês internalizem as coisas que eu estou falando. Mas eu não estou implicando com ninguém, então não me odeiem por isso. A Sara perguntou, professor, se eu fizer uma citação na introdução e falar na conclusão, pode? Pode, Sara, pode falar também. Eu citei na introdução, teria que... Sim, é obrigatório retomar, Ana. Tudo que você falou na introdução tem que aparecer no desenvolvimento. Tipo retomada, exatamente, Sara. Eu aprendi que eu devo concluir todos os parágrafos, certo? Na verdade, a conclusão dos parágrafos depende muito daquele método, daquele critério de tópico frasal, né? Para o Enem, isso não é obrigatório, você concluir o parágrafo, né? Porque isso aí seria bom para uma redação tipo a Unifenas, que cobra isso, né? A redação da Unifenas cobra que todos os parágrafos sejam tópicos frasais. Aí você precisa fazer mini redações em cada parágrafo. Tem que ter uma introdução, a tese e a conclusão em cada parágrafo. Mas o Enem isso não é necessário. Beleza, crianças? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? No desenvolvimento, eu falar de outro repertório. Como que eu relaciono o que eu citei na introdução? Não tem problema, né? Não tem problema. Contanto que você retome em algum momento do texto aquilo que você falou na introdução, mas não tem problema. E essa pergunta da Ana é interessante, porque cai em uma outra situação que eu acabei me passando e não falei para vocês sobre repertório. Não é bom você usar mais de 2 repertórios, tá? Não é bom usar mais de 2 referências. No máximo 2. Eu aconselho uma apenas. Uma apenas. Mas se você quer usar 2, não tem problema. Mas 3 já é demais. 3 já pontua 9. O que mais? Se eu colocar minha citação sobre argumento 2, por exemplo, eu tenho que fazer outra citação por argumento 1? Não, Bruna, não precisa. Uma é suficiente. O que mais? Finish. Aprenderemos sobre outros vestibulares? Sim, pode ser que sim. Eu corrijo o FUVEST, só que FUVEST eu não corrijo redação, corrijo literatura, prova de literatura. Unicamp, pode ser, eu gosto do vestibular da Unicamp, eu tenho um conhecimento bem bacana da Unicamp, eu fiz uma oficina lá com eles no ano passado, é bem interessante, eu gosto. FAMERP é o mesmo modelo da VUNESP, então é padrãozão, pode ser também. Só que aí tem que ter quórum, né? Eu não posso, tipo, fazer uma aula sobre FAMERP, sendo que apenas uma pessoa vai fazer. Se de repente tiver, né, 10 pessoas interessadas, a gente faz, sem problema nenhum. O que mais? Valeu, Davi. Obrigado, cara. 2020 é 1000, hein? Quero pelo menos 1000, pelo amor de Deus. O que mais, gente? Podemos fechar, então, finalizar?
Agradeço a vocês, a atenção, a audiência, perdoe-me pelas brincadeiras, mas estamos aí. Qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Anderson, você que fecha, né? Isso, exatamente, Neto. Beleza, então, cara. Obrigado, hein? Valeu, obrigado a você, cara. Boa noite, até a próxima. Falou, boa noite. Tchau, tchau.